Teve início nesta segunda-feira o julgamento que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Quem traz os detalhes é a repórter Janaína Camelo. Janaína, como é que foi o início dessa votação? Um bom trabalho para você, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Muito boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, esse foi o primeiro dia, de julgamento. O TRE do Paraná separou 3 sessões para julgar esse caso contra Sérgio Moro, que é acusado aí por de abuso, poder econômico, por uso de Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. Isso na pré-campanha de 2022, quando ele foi lançado aí à presidência da República pelo Podemos. Então, essa primeira sessão de hoje começou aí com as sustentações orais dos advogados dos partidos que entraram com essas ações, que é o PL e o PT. Segundo essas representações, Sérgio Moro teria tido uma vantagem em relação aos outros candidatos ao Senado, porque antes dele se registrar como candidato pelo União ao Senado, ele participou por alguns meses de uma pré-campanha à presidência da República. Então, para esses partidos, ele teria, então, tido uma vantagem diante dos outros candidatos. O advogado do PL, o Bruno Cristaldi, disse que isso desfavoreceu, então, bastante os outros candidatos, e a gente até separou um trechinho do que ele disse mais cedo. Vamos ouvir. Então, não adianta dizer que uma pessoa, por ter já uma imagem conhecida, ela pode cometer excessos e protagonizar mais de uma propaganda partidária, aparecer em pré-campanha presidenciável, em cobertura midiática dos grandes meios de comunicação durante meses e dizer que isso não afeta, não muda nada. Pois é, ele disse também, essas ações, essas representações afirmam também que Sérgio Moro acabou tendo também uma vantagem porque o teto para o cargo de presidente da República, o candidato à presidência da República, o teto do fundo partidário é bem maior do que os outros cargos. Então, ele também teria tido vantagem em relação a isso. O advogado do PT, o Gustavo Guedes, também falou, ele cobrou transparência nas contas aí da pré-campanha. Depois foi a vez do advogado do senador Sérgio Moro se pronunciar, Eduardo Pessini. A gente também separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir. A maior dificuldade que nós tivemos nessa causa foi dizer a verdade. Ou, melhor, trazer a verdade. Porque, com todo respeito, e as sustentações que me antecederam, elas reproduziram esse padrão, há uma esquizofrenia absoluta do dia 1 dessa ação até hoje, que deve ser um dos dias finais. Isso porque aqui da tribuna foram trazidos valores diferentes de abuso daqueles que estavam nas petições iniciais, daqueles que foram ditos nas alegações finais, daqueles que foram ditos em entrevistas pelos meus colegas nos últimos dias. Pois é, o PT argumenta que Sérgio Moro teria gasto, o Podemos teria gasto com Sérgio Moro cerca de 11 milhões de reais. O PL já disse que seria cerca de 7 milhões de reais. O procurador, representando o Ministério Público Eleitoral, que é o procurador Marcelo Godoy, ele defendeu aí a cassação do senador, mas em parte apenas por abuso de poder econômico, e aí ele citou um outro valor de 2 milhões de reais que teria sido gasto do fundo partidário pelo Podemos. Na sequência foi a vez do relator, o desembargador Luciano Falavinha, se manifestar em um longo voto, Tiago, ele rebatendo aí todas as acusações contra Sérgio Moro. Então ele disse aí, com relação à exposição, de que ele teria tido vantagem em relação à exposição, ele disse que até as pedras sabem que Sérgio Moro não precisaria da campanha, porque era amplamente conhecido pela Operação Lava Jato. Ele também chamou a atenção dos partidos, autores das ações, de que as legendas não apresentaram as despesas dos seus próprios candidatos nessas ações e que, por isso, ele não teria parâmetros para fazer uma investigação com relação a essas acusações de despesas excessivas contra Sérgio Moro. O relator também entendeu que o caso de Sérgio Moro não tem relação com o caso da ex-senadora Selma Arruda, que foi cassada em 2019 por também abuso de poder econômico e uso de Caixa 2, isso pelo TSE em 2018. Então, ele disse que é preciso afastar qualquer vinculação do precedente Selma Arruda a fim de não se induzir ao erro. Após mais de 2 horas, então, o desembargador anunciou o seu voto. A gente separou um trechinho, vamos ouvir. A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais quando evidente ampla polaridade na sociedade atual
e os reflexos da justiça midiática. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. Aí, após o voto do relator, o julgamento foi suspenso porque houve um pedido de vista do desembargador Rodrigo Sodré. E depois disso, então, ele falou que entrega o seu voto na próxima quarta-feira. O senador Sérgio Moro, Tiago, ele esteve aqui no Senado, passou a tarde inteira que ele acompanhou da televisão, do seu gabinete, esse julgamento. Depois que ele deixou o gabinete, ele foi questionado, abordado pelos jornalistas aí. Nós perguntamos o que ele achou sobre o voto do relator, né? O que ele espera das próximas sessões, mas ele não quis responder nenhuma pergunta. Tiago. Perfeito. Então, o julgamento será retomado na próxima quarta-feira. A Jovem Pan continua acompanhando. Janaína Camelo de Brasília, bom trabalho, até mais tarde. Bom, aqui nos nossos estúdios, para comentar as notícias nesta segunda-feira, Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo. E a gente até falava, chama a atenção esse voto do relator nesse julgamento que começou hoje. Bem-vindo. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E sim, chama atenção porque surpreende. Toda a expectativa era de que o voto condutor, ou seja, o primeiro voto, o voto do relator, seria pela cassação do senador Sérgio Moro. Até porque há jurisprudência, ou seja, há julgados precedentes, casos parecidos que a Justiça já apreciou, entendeu ser o caso de cassação. Inclusive, foram casos citados nas próprias sustentações orais iniciais, tanto dos advogados, dos partidos envolvidos, do PL e da federação que envolve o PT, tanto quanto do Ministério Público Eleitoral. Ou seja, chamou a atenção por surpreender. O voto do relator atende à defesa, ou seja, entende que o Sérgio Moro deve permanecer no cargo e que não é o caso de cassação do mandato. Mas provavelmente esse voto vai encontrar divergência nas próximas sessões, quando o processo voltar a ser julgado. Em regra, geralmente, o voto do relator é o seguido. Estatisticamente é assim. Na maioria dos casos, o voto do relator é o que acaba valendo numa decisão colegiada, influencia inclusive os seus pares nesse sentido. No caso do Sérgio Moro, talvez, imagino eu, seja uma exceção que certamente vai encontrar divergência nos próximos votos. Alguns pontos desse discurso, né, dessa apresentação do voto que fez o relator, 2 pontos chamam a atenção. Primeiro que ele fala em retaliação, né, dos partidos que estariam retaliando Sérgio Moro por ter tentado chegar à política. E uma outra declaração dele que chama a atenção, que não se vai julgar nesse julgamento, nessa análise, a própria Operação Lava Jato. É um voto cercado de discussões políticas também, ou seja, ele extrapolou um pouco para a área da política ou não, Kobayashi? Infelizmente, né? Infelizmente, porque na medida em que o próprio relator diz que o julgamento deve ser isento do clamor social, um julgamento que não se dá pela opinião da mídia, enfim, ele traz elementos que não estão nos autos. Nos autos estão simplesmente os gastos de campanha, a possibilidade ou não de caixa 2, que é uma acusação feita por um dos partidos, enfim, mas ele traz elementos que fogem dos autos. E o que não está nos autos não está no mundo, é uma máxima do direito, ou seja, o julgador deve se ater simplesmente ao que está no processo. De alguma maneira, esse tipo de manifestação, esse tipo de fundamento contamina a decisão, é o que se chama no direito de extra petita, né? Ou seja, não está no pedido decidir se o Sérgio Moro está sendo ou não avaliado pela Operação Lava Jato. Não está no pedido se ele está sendo ou não julgado segundo a vontade popular. Está no pedido que o Sérgio Moro gastou 20 milhões ou muitos milhões, a depender da fase em que eles falam a respeito dos valores, né? Porque esses valores foram mudando ao longo do tempo, conforme a própria defesa do Sérgio Moro disse. Mas o que está no julgamento é se o Sérgio Moro se colocou em uma vantagem desleal com seus colegas, tendo sido pré-candidato à presidência da República, tendo usado dinheiro público de partido político para se alavancar em popularidade e depois começando uma disputa no Senado já muito na frente dos seus colegas, ou seja, um ilícito eleitoral. Só isso é que está em julgamento e, enfim, só isso também deveria constar na análise judicial. E, Kobayashi, o que esperar, então, da retomada na quarta-feira? E acho que um ponto importante para a gente esclarecer a nossa audiência, se ele for cassado pelo TRE do Paraná, ele pode continuar no cargo até o TSE analisar uma possível ação da defesa dele? Como é que isso vai funcionar? Você sabe que essa é uma polêmica, eu não sou advogado da área eleitoral, ouvi alguns colegas e dizem que este recurso, em caso de cassação, não teria o chamado efeito suspensivo, né? Ou seja, teoricamente seria uma decisão para valer de imediato.
mas eu não sei, de fato, como isso daria na prática, vez que como é que ficaria o estado do Paraná? Sem representante no Senado? Porque nesse caso, cai o Sérgio Moro e cai os seus suplentes também. É a chapa que é caçada, né? A chapa por completo. Ou seja, deveria aguardar novas eleições e como que ficaria o Senado sem representante do Paraná? Enfim, eu não sei ao certo como isso se daria. Provavelmente a defesa do Sérgio Moro pediria um efeito suspensivo para continuar no cargo, aguardando os recursos, exercendo o mandato. Mas essas são cenas para os próximos capítulos.